muitas voltas. E até aqueles jogadores que construíram carreiras brilhantes estão sujeitos a passarem por momentos delicados. O atacante Zelov é um exemplo disso. Em 19 anos como profissional, ele jogou por 29 equipes diferentes, tendo seu melhor momento, o seu auge, quando ele vestiu a camisa do Santos, jogando ao lado de Neymar e de Paulo Henrique Ganso. Você entenderá nesse vídeo o que aconteceu com ele após sua saída do Peixe e como ele está agora na sua reta final de carreira em 2023. Eu mostro tudo pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Como eu disse, em 19 anos como profissional, o Zelov atuou por 29 equipes diferentes, sendo seu maior destaque vestindo a camisa do Santos. Para a gente entender em 2023 por que o Zelov está tendo um triste fim de carreira, está passando por um momento difícil, a gente tem que ir lá para o começo da trajetória dele para entender como tudo foi se desenrolando. O Zelov, ele é um daqueles típicos casos daqueles jogadores que a gente brinca que é um nômade da bola. Jogar por 29 clubes em 19 anos é só você pegar e fazer a média. Ele, em média, não consegue ficar nem em um clube por ano. Ou seja, às vezes na mesma temporada ele trocou de clube 3, 4 vezes. Isso é uma quantidade muito alta de trocas, porque no fim das contas o jogador, por muitas vezes, não consegue se firmar, não consegue criar uma identidade com um único clube, e foi basicamente o que aconteceu na carreira do Zelov até ele chegar na equipe do Santos. Para quem não sabe, o Zelov é jogador revelado pelas categorias de base da equipe do Palmeiras. Ele acabou sendo revelado pelo Verdão no ano em que o Verdão estava na Série B. E até uma outra curiosidade para vocês. Ele acabou ganhando esse nome de Zelov porque ele dividia quarto com o Wagner Love, que jogou no próprio Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou fora do Brasil. Então o Zelov, ele inicia a sua trajetória no Palmeiras. E ele fica basicamente por 6 anos rodando sem ficar num único clube. Então primeiro ele está no Verdão. Aí depois ele vai para a Portuguesa, time tradicional do estado de São Paulo. Vai jogar no Atlético Paranaense. Depois Cruzeiro, Vila Nova de Minas, Ipatinga também de Minas, Sport Recife, Grêmio, Ferroviária. Fica um tempo sem clube em 2008. Depois vai jogar no Pinheiros de Santa Catarina. Ainda em 2008 vai jogar no Fortaleza, volta para o Pinheiros. Na temporada de 2009 vai jogar no São Caetano, joga também pelo América Mineiro e chega ao ABC, onde há de certa forma uma virada de chave na carreira do Zelov. É com boas atuações no ABC que ele chama a atenção da equipe do Santos para a temporada de 2010. Vale lembrar que em 2010 o Santos não começou a temporada como um dos times favoritos, por exemplo, do futebol brasileiro. Longe disso. O Santos tinha um time com muitos jogadores revelados nas categorias de base e era um momento em que o time mais forte mesmo do estado de São Paulo era o Corinthians, que na época vinha de conquista de Copa do Brasil com o Ronaldo Fenômeno. O São Paulo ainda tinha uma base muito boa de outros anos vencedores. Então o Santos não era colocado como um time de ponta, pelo menos naquele começo de temporada. Acabou que, após rodar por tantos clubes, como eu falei pra vocês, às vezes 3 times no mesmo ano, o Zelov ele acabou se firmando na equipe do Santos. Na época o Santos estava com Neymar surgindo muito bem, Paulo Henrique Ganso surgindo muito bem, tinha o Robinho voltando no futebol europeu por empréstimo, jogando muita bola. Então acabou que aquele ano de 2010 foi um ano especial para a equipe do Santos porque tudo dava certo. O Santos pegava alguns times e goleava por 8-0, 10-0. O Santos não temia time algum do Brasil. Acabou então que na temporada de 2010 o Santos se sagrou campeão do Paulistão e campeão da Copa do Brasil de maneira inédita. Só que aí é importante a gente ressaltar que ainda em 2010 o Zelov não era titular na equipe do Peixe. O titular, vocês devem se lembrar, que era o atacante André, que ficou conhecido como André Balada. O Zelov só foi ter mesmo as suas oportunidades de poder ser titular quando o André foi embora do clube, porque após ele ter um destaque, ele acabou sendo negociado com o futebol europeu. Acaba sendo mesmo na temporada de 2011 que o Zelov ganha sua vaga de vez na equipe do Santos. Com o técnico Muricy Ramalho no comando, o Zelov era titular incontestável na equipe do Peixe. E precisamos ser sinceros, o Zelov nunca foi um grande goleador,
um primor técnico, só que ele teve essa oportunidade de ser titular no Santos ao lado de grandes jogadores e ele soube aproveitar muito bem. Então ele era um cara dedicado, um cara que corria pelo time, puxava a marcação, era a maneira como ele conseguia ajudar o time. E acabou que, mesmo virando meme com alguns gols perdidos, o Zelov ajudou o Santos em 2011 a vencer novamente o Campeonato Paulista e conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores, que foi algo muito especial. Então ali no Santos, Zelov vivia o melhor momento da sua carreira. E como eu disse, no Santos ele realmente teve boas atuações. E pela visibilidade da conquista da Libertadores, Zelov acabou sendo negociado então com o futebol europeu. Na época, ele foi jogar no Genoa da Itália, uma negociação de 4,5 milhões de euros. Só que aí meio que, quando ele saiu do Santos, onde o time era muito ajeitadinho, ele acabou repetindo tudo o que já havia acontecido no passado. Ou seja, depois que ele foi embora do Santos, ele voltou a não se firmar em clube nenhum. Novamente começou a rodar por aí. Então, ele não teve vida longa no futebol italiano, jogando pelo Genoa. Acabou indo jogar na equipe do Siena, também da Itália. E é nesse período de futebol italiano que surgem notícias de que o Zelov vai assinar com a equipe do Milan. Apesar do Milan ali na época dessa história, em 2012, não estar vivendo um grande momento, ainda assim era um time multicampeão da Liga dos Campeões, um dos times mais tradicionais da Itália. Só que apesar dos burburinhos, o Zelov não foi jogar no Milan. Então acabou que após não haver um acordo para negociação e até o Zelov fazer alguns testes no Milan, ele disse a seguinte frase após o acordo não dar certo: venci a Libertadores, não faço testes. Essa frase pode parecer que foi dita pelo Ibrahimovic, por exemplo, pela marra da frase, mas quem disse ela foi o Zelov. Depois que ele deixou o futebol italiano no ano de 2014, ele jogou na equipe do Coritiba, teve uma passagem pelo futebol chinês já em 2015, jogou no Goiás, Al-Shad dos Emirados Árabes, Vitória da Bahia, Figueirense de Santa Catarina, Al-Faisal da Arábia Saudita, Oeste de Itápolis, equipe no estado de São Paulo, ficou em 2018 um tempo afastado, jogou no Pahang dos Estados Unidos, até que em 2019 ele chegou na equipe do Brasiliense, onde ali temos pontos importantes para falar a respeito da carreira do Zelov. Mas vocês podem ver que ele nunca foi um jogador de se firmar por clube nenhum. Onde ele viveu seu grande momento e acabou fazendo o seu nome foi mesmo única e exclusivamente na equipe do Santos. Então o Zelov ele chega à equipe do Brasiliense no final do ano de 2019. E pela equipe do Distrito Federal, ele acabou tendo grandes momentos, marcando gols, conseguindo ter uma sequência legal de jogo. Só que aí, em 2020, ele acaba passando por um momento muito delicado que ele tem carregado agora consigo nos últimos anos. Uma situação que ele mesmo já disse que qualquer ser humano está sujeito. Em 2020, o Zelov ele acabou desenvolvendo um quadro de depressão. Então, mesmo tendo uma carreira onde ele foi bem sucedido no Santos, jogou no futebol europeu, atuou por grandes times do Brasil, ele acabou desenvolvendo um quadro de depressão. E ele está correto. Qualquer ser humano está disposto a passar por isso, independente da sua condição social, se tem uma carreira bem sucedida. Então ele disse que foi um momento muito delicado para ele. O atacante revelou que teve que procurar por ajuda e disse que por muito tempo ele tinha vergonha de admitir que tinha depressão. Então toda essa história que eu tô falando para vocês da depressão se inicia em 2020. E ela acaba sendo agravada no ano de 2021 para 2022. Porque ainda jogando pelo Brasiliense, o Zelov pegou uma suspensão pesada do STJD. Na época, ele foi acusado de ter insultado, cuspido e agredido um assistente num jogo da equipe do Brasiliense. Então ele acabou sendo na época punido com 380 dias fora do futebol. Para um jogador que já estava em depressão, com problemas pessoais, ficar agora afastado da sua profissão foi um golpe duríssimo. Tanto que me lembro que o Zelov chegou a fazer vídeos chorando nas suas redes sociais, dizendo que não tinha feito nada disso. É bom a gente ressaltar isso. Ele sempre negou todas essas acusações, disse que só foi acusado de ter cuspido e agredido porque ele era um jogador mais conhecido, foi pego como bode expiatório. Então ele acabou tendo momentos delicados em 2020, 2021 e 2022. Após esse fim da suspensão que ele cumpriu de 380 dias, realmente teve que cumprir tudo à risca, ele acabou recebendo uma nova oportunidade no futebol no final de 2022, quando ele foi jogar no Cianorte, que é uma equipe do Paraná. Só que aquilo, assim como ele já havia feito em toda a carreira, ele também não teve vida longa na equipe do Cianorte.
Ele acabou rescindindo seu contrato com o clube paranaense de maneira amigável após apenas 2 partidas e 1 gol marcado. Agora, em 2023, Zelov está de volta aos gramados. No momento, ele está jogando pelo Iguatu, que é uma equipe do Ceará. Ele está na equipe desde o final de março desse ano. Eu digo que é um triste fim de carreira para o Zelov, nem tanto pela carreira que ele construiu, porque você jogar no Santos e ter as glórias que ele teve, jogar na Europa, jogar em grandes times do Brasil, são feitos que não são para qualquer um. Então ele com certeza conseguiu fazer a sua vida financeira, estabilizar bem a sua família, mas a grande questão é mais essa reta final mesmo.